sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor. Senhor, estamos quase finalizando um semestre e tem sido tão abençoado, Pai, estudar a Tua Palavra. Para mim tem sido tão abençoado caminhar com os irmãos, ver na vida de cada um deles o efeito, o resultado da Palavra do Senhor. E nós ainda, Senhor, nos surpreenderemos com a colheita que o Senhor nos dará. Lá na frente, quando estivermos desfrutando de tantas conquistas, nós sempre nos lembraremos que é por causa do fundamento da palavra. Senhor, muito mais do que estudá-la, nós queremos vivê-la, viver a Tua palavra intensamente. Por isso te pedimos que desde agora, enquanto estudamos, o Teu Espírito atue em nós, nos fazendo entender e viver com sabedoria a Tua palavra. Em nome de Jesus que te oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Na aula de hoje nós vamos estudar temor, o último destes 6 dons que vemos em Isaías 11. E eu gosto sempre de frisar, não existem só 6 dons, não é uma doutrina de que esses são os 6 únicos dons de santificação, pelo contrário, os dons são ilimitados como Deus é ilimitado. Dons não é só aquela figura de uma ação ou uma operação sobrenatural, mística, muito impactante, de alguém falando em línguas, de alguém profetizando. Não. Dons são todas as coisas que Deus nos disponibiliza. Entre elas, muitas são capacitações que suprem as nossas deficiências. Alguns dons são manifestações de cura, de discernimento. Alguns, como estes que estamos estudando, são dons que nos ajudam a viver de uma forma diferente do mundo. Nos ajudam a cumprir o ministério, não na força do nosso braço, mas no poder do Espírito Santo. E o último desses 6 dons, temor. Nós vamos estudar o que é temor, segundo a palavra do Senhor. Salmos 2, no verso 11, nós começamos lendo, vamos ler todos juntos? Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor, poderia ser dito assim, sirva ao Senhor tendo toda reverência e respeito para com Deus. E regozijai-vos tremendo mesmo, tremor, tremendo na presença dEle. Poderíamos dizer também, abalados na presença dEle, totalmente estremecidos na presença de Deus. É uma palavra que serve para nós em todo tempo. Sirva ao Senhor com temor. É fácil, irmão, eu me acostumar a vir aqui e ministrar a palavra, estou servindo ao Senhor, e isso até mesmo se tornar um peso, uma obrigação. Vamos lá de novo, vamos lá, gente. Oh. Tem alguns aí que dizem assim, não estou aguentando, é pesado demais, estou doido com férias. Não, irmão. A palavra do Senhor nos diz para nós servirmos ao Senhor com temor. Significa, eu não olho para o que eu tenho para fazer para o Senhor como um peso, uma responsabilidade, muito menos como uma rotina. Eu não posso deixar cair numa rotina profissional, religiosa. Não, não é isso. Eu não posso ter a familiaridade que me leva a ignorar o Senhor, a fazer mecanicamente, a fazer sem temor. Tudo que vamos fazer para o Senhor, precisamos fazer com temor. Quando fazemos com temor, com a consideração devida, você pode ter certeza que a gente faz com um nível de encargo elevado.
comprometimento. Custe o que custar, eu vou cumprir isso e vou fazer o melhor. E nesses dias o Senhor me pegou assim, feio mesmo, porque eu estava indo fazer alguma coisa e eu arrumei um jeito de contornar aquilo e não fazer, e no meio do caminho o Espírito Santo falou comigo claramente: olha o que você está fazendo. Olhe para isso com mais temor. E eu ainda tive tempo de, então estou mudando, Senhor, vou fazer assim, assim, assim. E lá na frente, quando eu concluí tudo, agradeci ao Senhor que não tinha me deixado fazer do meu jeito, assim, levianamente, displicentemente. E falei: Senhor, eu quero fazer uma oração para o Senhor. O Senhor não vai me deixar errar nunca. Não é que eu estou querendo ser uma pessoa que nunca erra. Não. Quando eu estiver errado, põe sobre mim esse temor, que não é um temor que me constrange, então tá bom, então eu vou fazer e tomo a atitude certa. Não, é um temor que me pega pelo braço e me leva aonde tem que ser. E lá no final eu vou dizer assim: Deus nunca me deixa errar. Deus não me deixa desobedecer. Porque no final das contas o Espírito Santo vem e me dá temor. E custe o que custar, eu vou e executo o que Ele quer, do jeito que Ele quer. O temor, a reverência, faz com que a gente não lide com as coisas de Deus de qualquer jeito. Por isso o salmista diz: servir ao Senhor com temor. Em outro lugar ele diz: servir com alegria. Mas ele ensina a servir ao Senhor com temor. E uma das dificuldades, irmão, às vezes eu converso isso com o Senhor. Uma pessoa que trabalha a semana inteira arduamente e no final da semana tem um acréscimo de vendas, no final da semana lucrou com um contrato novo e tem um dinheiro maior na conta, e ele pode guardar aquele dinheiro, ele pode pegar aquele dinheiro e comprar alguma coisa, e construir alguma coisa. Ele tem o resultado do seu esforço palpável nas mãos. Isso é altamente estimulante. Isso é altamente estimulante. Mas uma pessoa que trabalha de tal forma que não vê o resultado material palpável na mão, que trabalha no reino e o resultado é algo da fé, da dimensão celestial, do crer lá na eternidade, ele tem nessa dimensão terrena mais dificuldade para se estimular. A única forma dele se estimular é pela fé, ele saber para quem está servindo, ou a quem está servindo, para quem está trabalhando. Ele crê e se lembrar disso o tempo todo. Não, Senhor, não é para nada dessa terra. Eu não trabalho para mim mesmo, eu trabalho para o Senhor. Isso que eu vou fazer, vou me esforçar, vou me dar integralmente, vou abrir mão de algumas coisas e vou servir ao Senhor. Isso tem fruto eterno. E se eu começo a temer ao Senhor assim, então eu me fortaleço, eu me levanto, eu executo aquilo, não como um compromisso, como um peso, como uma obrigação a ser cumprida, mas com alegria, né? Com alegria. É o que a gente vai vendo aqui na vida de muitos irmãos, que não importa. Ontem nós tivemos, por exemplo, o dia inteiro de um seminário para treinar os facilitadores de veredas. E eu fiquei olhando aqueles irmãos e falei assim: meu Deus, os irmãos trabalharam a semana inteira, cansados, o dia do descanso, mas estão aqui. É o Senhor que está colocando temor. Eu quero me dedicar ao Senhor, para algo que a gente não vê, não pega aqui, não apalpa, não põe no bolso, para algo que é eterno, só pela fé. Isso é porque o Senhor coloca em nós temor das coisas dele. Eu assumi, eu tenho essa oportunidade, eu cumpro, eu abro mão, mas eu vou cuidar das coisas do Senhor, porque eu decidi servir ao Senhor com temor. Né? E eu tenho uma dificuldade muito grande, isso vai da característica de cada um. Tem pessoas que têm a facilidade para gerenciar pessoas,
E não importa se aqueles que estão liderados por ele dão conta, não dão prosseguimento, não dão. Aquela pessoa tem sempre a garra de ficar monitorando, cuidando, e não cumpriu, vem cá, volta aqui, e não lembrou, e não pensou, e não fez melhor, mas não tem problema, ele fica ali. Ele tem a facilidade, o dom natural na administração de cuidar, de dirigir, de administrar pessoas que você não pode largar na mão deles. Eu certa vez descobri uma pessoa que eu falava assim, então semana que vem você ainda faz isso, e anota aí, ainda pode fazer isso, depois que terminar faz isso. Aí um dia eu descobri, não, eu não posso colocar isso na mão dessa pessoa, porque chega semana que vem, ele nem se lembra, você falou, eu tenho que semana que vem dizer, agora faça isso. O tempo dele, o timezinho de lembrança é desse tamanho assim, ó. É muita gente que é assim, e eu não consigo, eu não sei, eu não tenho esse dom, essa habilidade. Para mim tem que ser assim, ó, está aqui, isso é seu, toma, cuida, e agora vai, caminha. Eu sou mais assim. De vez em quando o senhor tem que me levar lá numa disciplina para... Cuida disso aqui. Porque eu quero assim, ó, isso aqui é com você, toma, é assim, 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 e pronto. Autonomia, vai embora. É a característica de cada um para o que tem que fazer na liderança. Agora, quando alguém tem o temor do Senhor, você pode ter certeza, são pessoas que falam assim, pode me dar isso. Isso está nas minhas mãos. Agora pode descansar. Isso aqui vai florescer. Pronto. E Deus quer isso para cada um de nós. Por isso o salmista diz, servir com temor. Eu estou fazendo para o Senhor. Vou fazer o melhor. Vou fazer bem feito. Não descanso enquanto isso aqui não estiver acima do que eu posso. O Senhor me capacita para isso. Senhor, eu vou fazer com alegria. Eu vou fazer debaixo de oração. Eu vou fazer entendendo que é para o Senhor. Eu vou fazer sabendo quem é o Senhor e o que eu estou fazendo, que é algo sobrenatural do Senhor, do reino eterno. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 20, respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 3 coisas aqui nesse texto que vão nos ampliando a visão sobre temor. Deus ensinou isso a Moisés, e Moisés foi ao povo dizer, Deus falou comigo, não temais. Não fiquem aflitos pelos desafios do deserto. Não fiquem desesperados, ansiosos pelas lutas que vocês enfrentam no deserto. Eu diria aqui para mim, nos dias de hoje, não fica toda hora pedindo ao Senhor para amarrar Satanás e melhorar e resolver as coisas. Não fiquem assim. Foi Deus quem resolveu vos provar. Entender isso é uma coisa assim que nos ajuda muito. Quais são as lutas, as minhas lutas dessa vida? As minhas lutas são essas, essas e essas. Acabou, Senhor. Isso não é uma coisa que não podia estar, e o diabo veio e fez. Não, Senhor, estas são as minhas lutas. Agora, por que o Senhor me deu esse caminho pelo deserto? Por que o Senhor resolveu me provar? E esse provar aqui não é ver se eu caio ou não caio. É ver se eu aprendi ou não. É provar de prova. Não temais, porque Deus veio para vos provar. E para que o seu temor. Senhor, as lutas da minha caminhada, elas foram permitidas ou até mesmo enviadas pelo Senhor para me provar. Não é uma coisa que isso não podia ter acontecido, não. Senhor, tu tens o controle absoluto da minha vida. Se isso está na minha vida, veio porque o Senhor está permitindo para me provar. Provar para quê? Para que o seu temor esteja diante de vós. O Senhor está permitindo que eu viva nesse deserto, porque o Senhor está me provando e está me fazendo ver o temor do Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Se aquilo ficou resolvido, Deus é Deus. Se não ficou resolvido,
Deus é Deus. E essas experiências a gente só tem nessa caminhada da vida, que é o deserto. Senhor, então para eu crescer no temor, em saber que Tu és Deus, e Te respeitar, Te honrar, Te colocar no lugar devido, eu preciso passar por essa trilha da minha vida, então eu passarei de outra forma. Não é reclamando, não é murmurando, é passando na prova. Eu vou ser aprovado nesse negócio aqui, Senhor. Eu serei aprovado nessa luta aqui. E isso fará com que eu cresça no temor do Senhor. E ainda tem esse terceiro elemento aí da frase. E não pequeis contra o Senhor. Significa, o Senhor nos traz santidade. O Senhor nos santifica. Eu quero temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é uma atitude que você aprende aqui na escola, fala assim, a partir de hoje eu estou temendo, vou temer. Não, agora eu não temi, não. É como todos os outros dons, uma manifestação do Espírito Santo, como veio sobre mim ontem. Eu estava indo para um determinado lugar e o Senhor me lembrou de algo. Não faça assim, faça desse jeito. Eu falei assim, não, Senhor, eu vou fazer desse jeito. E o Senhor falou assim, não faça assim, porque se você fizer do seu jeito, significa não estar me temendo. Está fazendo do seu jeito. E deu tempo de eu mudar o rumo e fazer aquilo que o Senhor tinha dito, por causa de uma manifestação que veio do Espírito Santo sobre mim, de temor. Eu não vou fazer as coisas de Deus do meu jeito, eu vou fazer as coisas de Deus do jeito dele. Não precisou alguém me cobrar, até porque ninguém me cobraria aquilo. Independente da instância da nossa vida em que alguém entra, alguém interfere ou não, eu e você precisamos estar diante do Senhor. Eu presto contas a Deus. Então eu preciso temer a Deus. E aqui ele te dá o porquê, o para quê e a fim de, né, te dá o objetivo, a intenção toda dele nessa frase resumida. Eu não entendi, repete. Ele te dá o porquê, o para quê e o a fim de, o objetivo. Aonde que você vai chegar? É isso mesmo. Uma frase pequena, ele resume toda a vontade dele. Isso mesmo. Não pequeis não é simplesmente não cometer pecados. Significa não estejais longe de Deus, afastados de Deus, separados de Deus. Estejais separados para Deus, né? Mais próximos de Deus, vinculados nele em santidade. É isso que a Lérida está dizendo. Ele dá o porquê, o para quê e o a fim de quê, né? Bem observado, né? Pastor, e é engraçado que ele fala de dois temores, né? Não temais. Primeiro ele fala, não temais. Sim. Então está no meu temor. Né? E depois ele fala que eu vou provar. Provar é o quê? Eu vou te dar uma ordem, vou te mostrar um plano. E onde você vai andar? No seu temor ou no meu? Aí é que ele fala, e para que o seu temor esteja diante de vós. Temer a Deus, igual você ontem. Você estava num plano. Sim. Aí Deus falou, peraí, não é esse plano não. Aí dependeu de quê? Da sua decisão. Você vai temer o seu temor, não vai dar tempo, eu não sei o que é, mas, não, mas isso vai me ocupar tempo, não sei o que é, então, mas aí você se inclinou e decidiu a obedecer. Sim. Temeu a ele porque ele é Deus, e aí não pecou. Que tremendo, né? Magnífico, igual a Leda falou, fala tudo, né? Aí a gente não vive o nosso plano, vive o plano dele, porque quando eu vivo o plano dele, eu não peco, porque o plano dele não é me fazer pecar, é muito pelo contrário, é me tirar desse lugar. São dois temores, Deus tem falado comigo desde quinta-feira, eu tenho buscado estudar sobre o temor, e ele falou, tem dois temores, tem o meu temor, quando eu avalio, né? Peraí, não, mas aí Deus me dá ele me dá uma ordem, aí eu vou avaliar, não, mas isso aqui vai acontecer isso, mas aí eu estou andando no meu temor, né? No que eu entendo daquilo, do fazer aquilo ali, mas aí na hora que eu temo a ele, que é Deus, o plano dele vem sobre mim, e eu não pego. E eu sou livre. É magnífico. Isso eu fiquei assim maravilhada. Deus me mostrou esse espaço. Eu estou muito grata a isso.
É igual a palavra que você colocou aqui. Jesus, ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava com temor dele, de carne. Mas não seja feita a minha vontade. Aí ele entrou no plano de Deus, não pecou e cumpriu. Muito tremendo. E é assim com nós, né? Todos os dias. Glória a Deus. No hebraico, irá significa reverência, extraordinário temor, temível, que impõe respeito. Nesse versículo que lemos, junto com a observação da Elizabeth, nós podemos dizer assim: não tenham medo. Não fiquem inseguros, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não temais. E o segundo temer é: tudo isso vem para que eu prove vocês e vos dê toda a reverência, todo o temor, todo o respeito que precisam ter para comigo. São dois temores. Eu estou muito grata a Deus, porque eu descobri esse nosso ano que temor é um dom. Falei, Deus, que tremendo, na medida que você vai obedecendo, esse dom vai entrando no seu depósito. Eu falei, Jesus, que lindo. Não é uma facilidade que um tem, o outro não tem. Não é um desenvolvimento do meu caráter, da minha personalidade. É um dom de Deus. O Senhor dá isso. E como muitos outros dons, Deus vai depositando isso em nós. A sabedoria, pelas experiências, vai nos levando a viver no temor do Senhor. Mas, em todo tempo, eu preciso me lembrar, é uma dádiva de Deus, não é uma capacidade minha. Então, eu preciso pedir ao Senhor. Ontem, eu não pedi ao Senhor. Foi a misericórdia dele que veio e disse algo a mim. E então, como qualquer um de nós ouvimos a voz do Senhor e tomamos uma decisão. Mas a presença do Senhor, quando veio me dizer, foi de temor. Eu falei, eu não posso. Eu não posso. Então eu tomei uma decisão. Envolve o temor do Senhor. Com muita facilidade, nós passamos a dominar, a nos acostumar com todas as coisas. É da natureza humana que nós nos acostumemos com todas as coisas. Porém, quanto ao Senhor, precisamos manter um nível de temor elevado. Assim como o nosso corpo possui um medo biológico, que sentimos ao chegar na beirada de um andar muito alto do prédio, e isso é proteção para nós, devemos temer ao Senhor. É uma comparação tão limitada, mas que nos ajuda a entender o temor do Senhor. O medo biológico, ele não pode ser afastado de nós, de jeito nenhum. Nós vemos aí claramente todos esses esportistas, essas pessoas aventureiras que vão perdendo o medo, eles acabam morrendo nas circunstâncias que aventuraram. É um que pula de uma altura, é um que vai nas profundezas do mar, ele vai perdendo o medo. Esse medo que nós temos de chegar ali na altura, de mexer com a eletricidade, de mexer com o fogo, de pegar uma estrada, esse medo, que eu poderia chamar de um medo biológico positivo, ele precisa estar em nós, porque isso nos leva a fazer o que vamos fazer com mais temor, com mais cuidado, com mais respeito. Agora, da mesma forma, e numa dimensão completamente diferente, porque é espiritual, eu e você não podemos ir orar para uma reunião da célula, para um ministério, para uma viagem, para uma atividade, por mais simples que seja, de qualquer jeito. Tão naturalmente, assim, isso aí para mim eu tiro de letra. Precisa haver o temor. Alguns dizem sobre os palestrantes que é muito ruim quando um palestrante sobe diante da plateia, em qualquer lugar, e já nem se preocupa. Não treme, não teme, não esfria, não engasga, porque ele acaba displicente, esquecendo de muita coisa, e acaba, uma hora, aquilo se perde. Mas quando ele não está tímido, não, ele não está com medo, não, ele tem o
temor. Eu vou subir ali, eu vou falar diante dessas pessoas, o que eu vou falar está certo, o que eu vou fazer está bem planejado. É isso aqui, esse temor, ele é extremamente vital, necessário. Guardadas as proporções, é assim com Deus. Nós nos familiarizamos demais com Deus. A gente vai para a igreja de short, de bermuda, e vai, toca qualquer coisa, e começa aí, tal, não sei o que, é Deus, e Deus, eba, não é assim. Eu não posso ir para o extremo de uma reverência formalista, legalista, uma liturgia fria, eu não posso. Mas eu também não posso ir para o outro extremo. É meu amigo, meu amiguinho, Deus é meu camarada. Não, Deus é Deus. Eu preciso ter a liberdade de entrar na sua presença, de deitar no seu colo, de dizer eu te amo, quero te abraçar, mas eu preciso ter o respeito e a reverência de que Ele é Deus. Isso é numa reunião, isso é na nossa vida pessoal, isso é em todo tempo. Eu não posso me acostumar, me familiarizar demais. Né? A gente se familiariza demais em casa, então você já não tem vergonha de andar de pijama em casa. Não tem problema você estar de pijama. Não tem problema você acordar com o cabelo todo esquisito e o rosto meio melecado e tal, e você já, bom dia, bom dia. Mas se é uma visita, não vou lá não. Não, espera aí, eu vou me arrumar. Aí entra no banheiro, se arruma, lava o rosto, pintei o cabelo. É por um nível de temor. Numa questão terrena, relacional, mas é um temor. E eu e você precisamos ter algo assim com Deus. Temor. Eu não faço as coisas para Deus de qualquer jeito, eu não vou para Deus de qualquer jeito, eu não trato das coisas de Deus de qualquer jeito. Eu preciso desse dom que não é ensinável, não é conquistável, é um dom que Deus derrama a quem pede. Eu preciso desse dom do temor. Nos acostumamos com o culto, com o louvor, a adoração. Nos acostumamos com o que pode se tornar rotina e perdemos a reverência cerimonial da presença do Eterno. Todo ministro do Senhor precisa manter acesa a chama do temor. Este temor é um dom do Espírito Santo. Quarta-feira nós estávamos numa reunião e o Beto falou sobre isso. Eu tenho um temor. Eu tenho um receio disso. E tudo que ele colocou está dentro do temor do Senhor. Eu não vou fazer isso de qualquer jeito, Senhor. Eu não posso fazer isso de temor do Senhor. E aí nós vimos que o Senhor aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza. E quando nós vemos que nós somos fracos, nós vamos temer mais ainda ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, Ele vem e nos fortalece. E assim é feita a obra do Senhor. Nós estamos estudando e nos preparando para os ministérios no meio do corpo. E um dos preparos que você está recebendo, que nós estamos recebendo, é que não posso fazer nada sem o temor do Senhor. Isso me leva a ir orar. Ontem à noite eu falei, Senhor, eu preciso de um tempo com o Senhor. E vai ter que ser nessa noite. E é interessante que Deus me acordou lá pelas 2 da manhã. Eu falei, Senhor, eu estou com tanto sono, não dá para ser agora. Eu estou dizendo verdade, literalmente isso aconteceu. E quando foi 6h15 da manhã, o Senhor me acordou de novo. E o Espírito Santo falou na minha mente, pode ser agora? E aí eu me levantei, fui lá para a sala, fui ter o meu tempo com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, isso, eu não posso fazer sem ouvir a Tua voz, Senhor. Eu preciso da Tua palavra nisso e nisso. Não é uma capacidade minha, é uma manifestação do Espírito Santo trazendo temor. E você pode ter esse relacionamento com o Senhor. O Senhor foi capaz de me ouvir de madrugada, Senhor, agora, 2 da manhã, hoje não, Senhor. Que não era uma leviandade, não era uma... Foi uma liberdade de filho, que
talvez eu não tenha nem avaliado. Quando foi 6 da manhã, o Senhor falou assim, pode ser agora. Porque verdadeiramente, por temor ao Senhor, eu disse, eu preciso de um tempo com o Senhor para a gente ver junto essas coisas, Senhor. Eu não posso sair fazendo o que eu posso fazer, o que eu dou conta de fazer. Eu preciso da direção do Senhor. E esse temor do Senhor vem sobre nós. Deus derrama mesmo. E você e eu podemos fazer essa oração. Senhor, esse aqui talvez seja o primeiro que eu coloco numa lista, como, não espera eu te pedir não, Senhor. Por favor, fique agora um pedido vitalício. Todas as vezes que eu estiver numa determinada circunstância e que eu vou caminhando sem temor, dá-me do teu temor. Que às vezes a gente nem lembra. A gente sai fazendo, a gente sai vivendo. E precisamos pedir ao Senhor o temor. Vamos ler aí Mateus 26, 39. Alguém leia, por favor. Leia bem alto, por favor. Mateus 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como queres. É o que a Elizabeth já observou aqui desse versículo. Jesus, homem, temeu o que estava para acontecer. Nós não temos noção do que era a opressão satânica ao redor de Jesus. Vou te pisar, vou te destruir, vou te esmagar, você vai morrer, você não vai dar conta. E não é porque Jesus estava com medo da cruz. É porque o inimigo queria que Jesus desistisse da cruz. O temor de Deus, o temor de Jesus, eu creio, que não era porque ele ia enfrentar a cruz. Eu creio que o temor de Jesus maior era de escapar da cruz. De não resistir e ficar firme até o final. Meu temor, Deus, é de eu pisar na bola com o Senhor e não ter coragem de ir lá para a cruz. Ir para a cruz é tudo que eu quero, mas eu temo não dar conta disso. Mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Os médicos dizem que é perfeitamente possível uma pessoa suar sangue. Dependendo do nível de tensão, de estresse, vasos muito fininhos vão estourando. E é possível. Isso é biologicamente simples, natural de acontecer. Alguém suar sangue. Mas os médicos dizem, precisa estar debaixo de uma pressão, de um estresse tão violento. Então imagina a condição que Jesus estava.